Imagine uma sexta-noite em que você não vai sair de casa, quer assistir um filmezinho de terror para ficar debaixo das cobertas, mas também não quer se assustar demais. É por isso que no vídeo de hoje vamos trazer 5 filmes de terror slash para você curtir. Olá pessoas, bem-vindas ao Bunker Nerd Terror, onde vamos explorar hoje esses filmes icônicos do gênero terror que ganharam o carinhoso termo slasher, aquele filme meio lixo. Na verdade, os filmes slashers são esses filmes que são produzidos com baixo orçamento. E durante os anos 80 e 90, esses filmes foram os queridinhos da indústria de terror, porque produzir um filme slasher naquela época significava investir pouco e lucrar muito. E durante essa época foram produzidos diversos filmes clássicos para o terror e que, mesmo com o passar do tempo, ainda valem ser revisitados, porque uma das características muito importantes desse tipo de filme é que, como não tinha recursos visuais tipo CGI, então utilizava-se muito dos efeitos práticos, o que por um lado é bom e por outro nem tanto. Então, vamos acompanhar aqui um top 5 feito por mim. Então, vai levar em conta única e exclusivamente a minha opinião, que pode ou não agradar você. Mas eu garanto que esses filmes são ótimos filmes para passar uma sexta de noite agarradinho com seu cônjuge, comer uma pipoquinha, relaxar, assustar um pouquinho. Então, vamos lá. Em quinto lugar, eu trago aqui para vocês o filme O Massacre da Serra Elétrica. Esse eu diria que é mais um horror sombrio, porque na história nos é apresentado uma família de canibais. E só por serem canibais, isso já é um pouco sombrio. E o Massacre da Serra Elétrica, ele é um filme de 1974. A febre do slash foi acontecer no final dos anos 70 para os anos 80 e 90. Ou seja, ele é um precursor de tudo o que viria depois. E todas as características do slash estão presentes no Massacre da Serra Elétrica. A gente tem um assassino icônico, que no caso é o Leatherface. A gente tem jovens se perdendo em um local afastado da grande sociedade, e esses jovens estão lá para morrer. Mas a gente tem uma característica que me fez colocar esse filme aqui em quinto lugar, que é ele é um pouco antigo e ele é um antigo de um jeito que não envelheceu tão bem. Então, existem algumas atuações não tão legais, mas que de modo geral, por ser o precursor do slasher, ainda vale a pena assistir. Talvez se eu dissesse pra você, esse filme é um bom filme de terror hoje em dia, talvez ele não fosse, mas pela sua relevância é muito interessante que seja conhecido essa obra. Então, para quem quer conhecer mais o gênero, saber de onde vêm as inspirações do terror, principalmente do terror slasher, vale a pena assistir O Massacre da Serra Elétrica. Eu confesso que ele não é meu preferido, e a partir de agora, a partir da quarta posição, teremos filmes muito mais divertidos do que esse. Esse eu falei apenas pela relevância. Como eu não sigo padrões, em quarto lugar eu trago para vocês Pânico. E por que eu trago para vocês Pânico logo em quarto lugar? Bem, Pânico, o primeiro filme do Pânico, porque já é uma franquia que já está no seu sexto filme, é um filme maravilhoso. Como eu falei para vocês anteriormente, durante os anos 80 e 90 houve a febre dos slashers. Nos anos 90, com franquias com inúmeras sequências, sequências repetitivas, ou seja, a gente tinha filmes que repetiam o mesmo enredo dos filmes anteriores, precisava-se de algo novo. E em 96, o Wes Craven, que é o criador da Hora do Pesadelo, que é um clássico do terror, inovou e trouxe o Pânico. O Pânico que nada mais era uma sátira. Pânico ele revitalizou o slasher nos anos 90, adicionando elementos de metalinguagem e autoconsciência. Então, os personagens que estavam no filme Pânico, eles sabiam que estavam num filme de terror. E essa sátira a convenções do gênero, enquanto ainda entregava suspense e sustos muito interessantes, influenciou o cinema de terror da época. E acontecia uma coisa que se repetiu em todos os pânicos e que não se tornou maçante, que é o fato de que o pânico
ele pode ser qualquer personagem da trama. E um dos objetivos de quando a gente está assistindo o filme é tentar descobrir quem é o assassino. Por isso, para mim, Pânico é mais interessante do que o Massacre da Serra Elétrica. Em terceiro lugar, na mesma pegada Wes Craven, trago aqui A Hora do Pesadelo, onde a gente tem o assassino dos sonhos. Bem, o Fred Krueger é para mim o assassino desses que vão aparecer nesse vídeo mais autoral que existe, porque ele mata nos sonhos. E o melhor filme de toda essa franquia é A Hora do Pesadelo original, o clássico de 1984, que, como eu já mencionei, foi dirigido pelo Wes Craven. Ou seja, o Wes Craven tem dois grandes filmes de terror. Na verdade, o Wes Craven tem muitos outros filmes de terror que são bem legais de se assistir. E Pânico e A Hora do Pesadelo talvez sejam os mais reconhecidos pelo público. E o mais bacana de tudo isso é que A Hora do Pesadelo faz com que você não queira dormir, que é provavelmente aquele momento que a gente se sente mais impotente. Porque qual era a questão até então? Você assistia um filme, você ia dormir, você tinha medo de sonhar com aquilo que você tinha assistido. Mas na hora do pesadelo, o que que acontece? Se você sonhasse, você poderia morrer na vida real. A Hora do Pesadelo inovou ao introduzir o Fred Krueger, um assassino que ataca suas vítimas nos sonhos e que mais? Ele é piadista, ele é jocoso, ele tira onda dos adolescentes, tem todo um background do seu passado, um passado mais, digamos, pesado em relação aos outros. E ele, o Fred Krueger, ele é um ícone, ele se tornou icônico. E a premissa que A Hora do Pesadelo traz é única, o que torna o Fred ainda mais icônico. Em segundo lugar, eu trago aqui para vocês provavelmente a franquia que possui o vilão de terror mais famoso de todos os tempos, que é Sexta-feira 13. O primeiro Sexta-feira 13, ele é de 1980, e o Sexta-feira 13 original tem uma questão muito interessante, que é, ele não tem o Jason. E isso é um ponto negativo desse primeiro filme, mas se você quer ver o Jason, vai ter pelo menos ali mais 13 filmes com ele. O filme original, ele tem muitas questões, como por exemplo, ele é como se fosse uma cópia de Psicose ao contrário, porque em Psicose a gente tem a figura do filho, que é o Norman Bates, fazendo o papel da mãe do Norman, e é o filho que assassina as pessoas. Já no Sexta-feira 13 a gente tem o contrário, a gente tem a mãe que assassina e meio que encobre isso através do filho. Só que essa parte do filho é um pouco confusa e os próximos filmes até mostram um pouco melhor isso. Mas, no entanto, o Sexta-feira 13 ele tem uma grande importância para o cinema trash, para o cinema de terror. Ele inaugurou uma das franquias mais bem sucedidas ao longo da história do cinema. E entenda-se, ela é bem sucedida no sentido de que ela custava pouco e rendia ali os seus milhões durante os anos 80 e 90. O filme estabeleceu o cenário de um acampamento isolado como palco para um massacre e, a partir do segundo filme, introduziu Jason Voorhees como o ícone do terror slash, como o ícone. Ele é provavelmente o símbolo do terror. A máscara de Rocky, ela é provavelmente o símbolo junto também com a máscara do Ghostface, lá de Pânico. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, porque o Halloween é provavelmente o melhor filme slash. E quando eu digo o melhor filme slash, é em termos de qualidade de roteiro, de trilha sonora. O Halloween original, pelo menos, ele tem uma trilha maravilhosa. Ele tem uma história que você consegue segui-la bem. É uma história que faz sentido porque você está tratando de uma pessoa que tem problemas mentais e que aqueles problemas mentais levam ela a fazer o que ela faz durante o filme. E acabou se tornando um filme icônico. Talvez o Michael Myers não seja o personagem mais relevante da história do terror, como eu acredito que não seja, mas o Michael Myers é muito conhecido, principalmente pela aquela figura do Halloween. Halloween que em países como os Estados Unidos é bastante festejado, principalmente por jovens, tem no Michael Myers uma figura, um ícone. E uma grande questão de todos esses filmes, para fazer um adendo, é que
provavelmente a imagem dele seja maior do que necessariamente o que as franquias se tornaram. No caso do Halloween, a gente tem um filme que estabeleceu os elementos do gênero, porque ele é de 78, ele é antes dos anos 80, e nele a gente tem todos os clichês. A gente tem um assassino de máscara, que é um check com o massacre da Serra Elétrica. Só que a gente tem aquele assassino que anda na sorrateira, fica escondido, ele caminha, ele não precisa correr. Então, tudo isso foi estabelecido a partir do Halloween. Teve no massacre da Serra Elétrica, mas tudo se estabeleceu a partir do Halloween. O Michael Myers e sua icônica máscara se tornaram um símbolo do horror, e o filme deu origem a uma franquia duradoura. E aí é uma questão interessante. Todas essas franquias, eu posso dizer, exceto o Pânico, vão ter sequências aos montes, e a maioria dessas sequências são ruins. A gente tira pouca coisa das sequências desses filmes. Por que eu disse que o Pânico é diferente? Porque o Pânico é uma sátira. O Pânico pega o terror da época e faz uma sátira sobre ele. Nos anos 90, o Pânico fez sátira sobre os slashers. Futuramente, o Pânico 4 vai fazer sátira com os filmes que têm muitas continuações. Então, como ele faz uma sátira, ele está sempre à frente do seu tempo, e por isso os filmes talvez não envelheçam tão mal. No entanto, A Hora do Pesadelo, O Massacre da Serra Elétrica, Halloween e Sexta-feira 13, todos eles têm sequências bem duvidosas. Primeiro porque eles fazem muito mais do mesmo, o que é um problema. E segundo porque eles tentam encaixar-se naquela modinha que o terror está vivendo na determinada época. Por exemplo, nos últimos anos, a modinha é o jump scare, o susto. Então, os filmes de slasher, que seguiam um padrão, que é perseguir jovens, assassinar jovens, começaram a colocar os jumpscares. E isso foge ao que estava pré-estabelecido e que, de certo modo, se tornou uma marca daquele gênero. No entanto, todos esses filmes aqui que eu citei ainda são ótimas pedidas e são filmes curtos, filmes que você pega ali 1 hora e meia, você assiste, você vai se assustar em alguns pontinhos bem específicos, não vai te dar pesadelos e acaba sendo uma diversão rápida e interessante. É isso, chegamos ao final. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Na verdade, nem precisa compartilhar, não compartilha. Mas curte o vídeo, comenta, porque aí dá uma engajada. Aí o YouTube compartilha por ele mesmo. E até a próxima, pessoal.